Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha, você já sabe, mas não custa eu voltar aqui para explicar, hein? Toda semana, então, nós temos uma área do conhecimento e hoje nós estamos fechando o ciclo com a quarta área do conhecimento. Nós já tivemos na primeira semana de live oficial, linguagens. Já tivemos depois, na segunda semana, matemática. Terceira semana, natureza. Semana passada, química, física e biologia. E hoje nós temos humanas, com geografia e história. Lembrando também que nós começamos sempre com aula. Daqui a pouquinho chama a vinheta e eu começo com a aula de geografia. Depois vem história. Acabou história, correção de exercício do simulado que fechou da semana passada, de natureza. E já acabou a noite. Acabou a noite? Abre o simulado de história e geografia para você fazer durante a semana. Semana que vem voltamos com linguagens, língua portuguesa, literatura e correção de geografia e história. Pegou o jeitinho? Nessas primeiras vezes eu vou entrar para avisar vocês, porque esse formato aqui faz com que você tenha aula, que é uma revisão da sua apostila, faça exercício e veja a correção. Olha só em que preparo você está ganhando para o vestibular, para Enem e para a sua prova. Por que não na sua prova, na sua escola? Por que não estudar esse vídeo antes da aula da prova, hein? Fica a dica do professor aí. Beleza, então? Sem mais demora, rodou a vinheta e eu volto já já com a aula de geografia. Rodou! E aí, galerinha, então vamos lá? Bora para a nossa aula de geografia dessa noite. O que nós vamos estudar? Olha, seguimos a apostila, hein? Seguimos a sua apostilinha. Vamos estudar o módulo 1 sobre urbanização. Na próxima live, daqui a um mês, nós vamos estudar os módulos 2 e um pedacinho do 3, que é industrialização e produção industrial. Belezinha, então? Olha, mas antes de eu apertar o botãozinho para mudar de slide, lembre-se, senta aí. Pega seu livro, pega sua apostila, acompanha aqui, estou no módulo 1 para você, se já teve essa aula, eu tenho certeza que já teve, rever, anotar, beleza? Pega água, pega a pipoquinha, senta aí, coloca os dispositivos no silencioso, porque agora é hora de estudar. Seja aqui na live comigo ou depois por demanda. Já está inscrito no canal da Educação Adventista Brasil do YouTube? Já colocou o sininho? Não perca, porque na véspera da prova eu tenho certeza que as nossas aulas, olha, vão ser fundamentais para qualquer componente, química, física, biologia, língua portuguesa, geografia, história. Está convidado, então vem comigo. Vamos falar sobre urbanização. Vamos falar de cidades. Você, inclusive, está em qual cidade? Coloca no chat qual a sua cidade aqui, tá? Bom, a cidade ela vai começar a existir a partir do momento que o ser humano avançou com as técnicas agrícolas. Porque até então era necessário para a própria sobrevivência que os seres humanos estivessem ligados todos à terra, porque as técnicas agrícolas eram muito rudimentares, o que não permitia, o que não possibilitava uma produção excedente de alimentos. Então o foco era, vamos todo mundo produzir, porque senão vai dar ruim, vai faltar comida. Mas conforme o tempo passa, principalmente ao longo dos grandes rios do Crescente Fértil, Tigre, Eufrates, atravessando ali o Mar Mediterrâneo, o Nilo, nessas comunidades hidráulicas que nós chamamos, as técnicas agrícolas avançaram. Criação de instrumentos de trabalho, a irrigação, olha que legal, né? Lá na pré-história os caras aprenderam a fazer irrigação. A técnica de plantio foi permitindo que a produção no campo se tornasse excedente. O que eu faço com excedente? Vendo, troco. Isso então possibilitou que a diversificação de atividades acontecesse. Agora eu vou ter pessoas focadas somente para o cuidado com o Estado, para fazer ali a gestão territorial, vou ter a categoria militar de defesa, vou ter aqueles que produzem pequenas peças úteis para o campo, para a vida cotidiana, os artesãos, as pequenas manufaturas, eu vou ter o comerciante, eu vou ter os religiosos. E onde essa população vai morar? Nos agrupamentos urbanos. Então, as primeiras cidades vão surgir justamente ali, próximo ao Crescente Fértil, onde essa população que não depende mais da produção agrícola, mas sim da troca desses produtos e serviços, vai morar. É interessante isso.
E ao longo do tempo, as cidades, né, foram ganhando papéis, pesos diferentes. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Lembrando que eu estou seguindo a apostilinha de vocês no módulo 1, pega lá sua apostilinha. Eu trouxe aqui 5 exemplos, 3 agora e 2 depois. Grécia. A Grécia é um exemplo de região do mundo, vou usar esse termo agora, onde as cidades se desenvolveram muito bem com funções específicas. Tem outro ponto importante, né? Você já estudou, mas eu vou relembrar, eram chamadas cidades-estados, as polis. Por quê? Como a Grécia é uma região montanhosa, de relevo bastante acidentado, as cidades elas precisavam ser meio que autossuficiente em todos os aspectos, inclusive o aspecto político. Por isso que ali tinha, né, os próprios governantes que regimentavam as leis, faziam a execução das leis. As cidades gregas, elas também tinham já esse pensamento que quem mora lá precisava ter acesso a algumas coisas básicas. Então, né, já existia uma estruturação, uma organização da cidade para ofertar alguns tipos de serviço. Um exemplo clássico, os banhos, né, os banhos públicos, a água. Roma é outro ponto importante. Quando eu falo Roma, estou falando do Império Romano, não só da cidade de Roma. A cidade de Roma foi um grande exemplo. Mas nós temos cidades romanas construídas no Império Romano espalhadas pela Europa e norte da África e Ásia. Qual que era a estrutura da cidade romana? O espaço político, o espaço de convivência, de produção e de entretenimento. Então nós temos aqui uma ágora, nós temos, né, o Coliseu, nós temos ali os templos ligados às divindades daquela época, os palácios imperiais, as casas de banho, as casas de câmbio, as casas de troca de mercadoria. Então, as cidades começam a ser organizadas, inclusive os romanos, né, criaram os aquedutos muito bem organizados, onde a água agora podia chegar em lugares distantes, né? As fontes romanas são a partir disso. Depois vou dar um salto, Idade Média. Lá na Idade Média, a população ela voltou para o campo. Boa parte vivia no campo. A cidade perdeu importância por uma questão ideológica. Aquela ideia, não, trabalhe no campo, produza alimento, é isso que nós devemos fazer, é isso que é a chave da salvação. Pensamento daquela época. Tá? Só que os reis ficaram ali encastelados, perderam poder para o poder papal, mas continuaram sendo reis, né? Juntos ali, ou atrelados à ideia papal. Com o tempo, o comércio começa a crescer, vai perdendo, né, na Baixa Idade Média, vai perdendo a força o homem medieval e vai ganhando força aquele homem iluminista, né, que seria o pré-iluminista. A gente vê o brilhozinho ali, né, as rotas comerciais ali para o Oriente. E onde vai morar os comerciantes? Os burgueses? No burgo, nos muros do castelo. O rei vai ter apoio desse grupo e vai apoiar esse grupo. Então, tem aqui uma cidade medieval lá em Portugal. A Europa hoje, né, ainda mantém ali algumas cidades medievais, onde a ideia era, eu vou colocar perto do rei os burgueses, os comerciantes, e vou cercar e vou defender. Depois eles vão apoiar o rei. Vai ser extremamente importante para todo o processo histórico nosso. Né? Damos um salto histórico. Agora sim a cidade ganha uma função extremamente importante e chega ao tempo atual. Hoje, em escala global, pouco mais da metade da população do mundo vive nas cidades. Parece pouco, mas quando eu pego somente as regiões industrializadas, inclusive América Latina, parte da Ásia, norte da África, Europa e América do Norte, parte da América Central, mais de 80% da população mora na cidade. Em alguns lugares, 90%. Isso acontece graças à Revolução Industrial, que ajuda a modernizar o campo, ajuda, com o tempo, a mecanizar o campo e ajuda a atrair as pessoas para as cidades, porque a cidade se transforma no espaço do comércio e da indústria. A indústria, por excelência, é uma atividade urbana, embora hoje exista a agroindústria que fica ali, né, na margem da cidade e do campo, porque a relação, inclusive, atual é diferente. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, uma pintura do que seria uma cidade industrial. A indústria se torna o centro da cidade. Ao redor da indústria vão ser construídas as chamadas vilas operárias, porque eu precisava agora, na indústria, de uma grande quantidade de mão de obra. Hoje não. Hoje nós estamos na fase, né,
da indústria 4.0. Esse é o assunto da próxima aula, mas só dando um spoiler aqui. Na indústria 4.0 a gente está diminuindo a quantidade de mão de obra, mas na Revolução Industrial precisava de muita mão de obra barata e abundante. Então, as vilas operárias cresciam ao redor da indústria. A indústria era o centro. E os nobres, os donos das indústrias, né, os grandes engenheiros, moravam na periferia da cidade, porque ali já era o espaço em contato com o campo, né? Então teria aquele casarão. Já viram filmes que mostram isso, né? Aquela mansão e no fundo um bosque com lago, com área de plantio, com área de caça, né? Então a configuração da cidade industrial era diferente, só que o grande ponto é que foi justamente a Revolução Industrial que promoveu o grande êxodo urbano nos países que passaram pela industrialização, incluso o Brasil. Só que são cidades e são países que passaram em períodos diferentes. Se eu olho para a Inglaterra, já no século XVIII, a Revolução Industrial começa lá, né? E, obviamente, nós temos ainda no final do século XVIII o êxodo rural acontecendo. As cidades britânicas, principalmente as cidades industriais, ao redor de Londres, Manchester, né? Liverpool, não é nome de time de futebol, tá? É nome de cidade. Essas cidades são industrializadas e elas atraem população e crescem rápido. E quando crescem, trazem problemas. Londres já foi muito suja, muito violenta, perigosa, desumana. Nova York, agora vamos para o século XIX, outros países se tornam industrializados, Japão, boa parte da Europa, Estados Unidos. Essas cidades industrializadas também vão crescer. Os Estados Unidos vai passar por uma revolução industrial e vai ter uma urbanização grande. As cidades se tornam um problema. Inchadas, macrocefalia urbana, termo importante. A cidade cresce mais rápido do que a estrutura urbana comporta as pessoas, gerando vários problemas que eu falo daqui a pouquinho na nossa aula. Tá? Então a industrialização muda isso. No Brasil, essa urbanização só vai acontecer de fato ali na virada de 1950 para 60. Olha que diferença, hein? Inglaterra, século XVIII. Segunda metade do século XVIII. Brasil, começando a segunda metade do século XX. Então, esses processos acontecem em tempos diferentes. E hoje nós temos o conceito da cidade pós-moderna, né? E aí tem várias formas de urbanização. Na sua apostila você tem lá, inclusive, um roteirinho para estudar isso. Cidade pós-moderna é aquela cidade onde agora se pensa na qualidade de vida, se pensa, né, no uso de tecnologias, cidades inteligentes que permitam uma melhor circulação de pessoas, mercadorias, capitais, uma cidade que consiga, né, aliar um aglomerado de pessoas e qualidade de vida, porque isso nem sempre acontece, né? Quando eu era criança, não sei você, se você mora numa cidade pequena, eu morava numa cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos, no interior de São Paulo, né? E eu ficava, a cidade vizinha minha, né? Lá tinha mais de 100 mil habitantes, ali é uma cidade grande, meu sonho é que a minha cidade fosse grande. Né? Hoje eu penso, para quê? Né? A cidade ela tem que ter o tamanho que a sua estrutura comporta. Isso é importante, o planejamento urbano, né? A urbanização correta traz também qualidade de vida. Isso é algo que nós discutimos agora, final do século XX e século XXI. Ok? Uma dica então, dá uma estudada sobre cidades inteligentes. A apostila não traz muito isso, mas pode ser até um repertório para a redação. Smart Cities, cidades inteligentes. Legal, um assunto legal que pode aparecer em umas provas de vestibular, Enem ou até redação. Pegou a dica do professor? Então vem comigo, vamos lá. As cidades, elas possuem setorizações. Isso a partir do século XX, quando a urbanização de fato começa a organizar. Porque a cidade industrial, ela era meio que desorganizada, ela crescia conforme a necessidade econômica. E hoje a gente pode setorizar. Se você for na prefeitura da sua cidade, por menor que seja, lá é obrigatório ter um plano diretor e ter um zoneamento urbano. Nem que seja um mapa, e vai dizer aqui pode comércio, aqui pode indústria. Então, quando a gente vai lá para a cidade, existem os setores, centros de negócios. Então, geralmente é o coração econômico da cidade. Uma cidade grande, isso é mais visível. São Paulo, ali, a região, né, da Faria Lima, da Paulista, onde eu tenho grandes escritórios, onde eu tenho ali, né, grandes corporações instaladas, bolsa de valores. Setor comercial e de serviços. Agora, já é o tipo de setor onde eu vou atender a comunidade local ou regional, onde eu vou ter ali ruas de comércio. Algumas cidades, inclusive, são setorizadas por área. Tem rua só de eletrônicos, tem rua só de concessionária de carros, rua só de tecidos, né? Cidades médias e grandes também podem ser assim, tá?
Bairros residenciais, onde predomina as construções, as edificações residenciais, com algumas exceções que permitem a construção de prédios comerciais, algumas ruas, algumas vias, mas são bairros onde a atividade predominante ela é urbana, inclusive os condomínios que hoje ganham cada vez mais, né, espaço. Bairros antigos, bairros históricos, né? Eu gosto muito de viajar pelo litoral do Brasil, mais a serviço do que a turismo, mas conhecer, por exemplo, né, o centro histórico ali de São Luís do Maranhão, o centro histórico da Bahia, onde tem os prédios antigos que contam a história do Brasil. E são lugares, né, que também são destinados geralmente ao turismo. Só que passaram muitas vezes por degradação social, porque foi perdendo valor e foi sendo ocupado ali, né, de uma maneira irregular. Espaços públicos e comunitários, praças, centros de eventos públicos, bosques, são espaços pensados para que a comunidade possa, né, possa viver ali, possa conviver, ter uma atividade de lazer, uma atividade que melhore a qualidade de vida do cidadão e da cidade. Faixa periurbana. Opa, faixa periurbana é o contato quase do campo com a cidade. Ali, geralmente, a gente coloca as atividades que são muito impactantes. Hoje, a indústria geralmente fica ali. Aeroporto. Aeroporto. Essa semana, inclusive, eu estive ali em São Paulo, posei no aeroporto no centro da cidade. Né? Inclusive, fiquei num hotel perto ali, né? Onde eu vi o avião subindo e descendo, mas ao mesmo tempo eu ouvia. Então, hoje, geralmente, uma cidade, quando ela vai planejar o seu aeroporto, ela coloca o aeroporto numa região distante. Ali também começa o campo, porque é o uso do agroquímico, né? Não pode ficar junto com a cidade. Então, tem várias atividades na região periurbana. Tá? Áreas de lazer e espaços culturais, que aí são os teatros, os museus, clubes, cinemas, né? Entrou também hoje um pouco o shopping ali, tá? A periferia é a borda da cidade, que no passado era só assim, está longe do centro, mas hoje também é sinônimo de bairros afastados que geralmente são de baixo valor agregado, porque não estão bem conectados com o centro. Só que existem exceções em algumas cidades, justamente nessa região periférica, grandes condomínios de luxo são instalados justamente para ficar afastado da cidade, tentando trazer ali um pouco de qualidade de vida. Tá? E o setor industrial, falei para vocês que na zona periurbana pode ter, mas as cidades também elas podem ter uma área específica, um zonamento que permite somente atividades industriais. E aí classificando de alto impacto, médio impacto, baixo impacto, né? Vai depender muito do que essa atividade industrial pode gerar para a população ao redor desse espaço. Pegou a ideia? Entendeu a ideia? É? Outro conceito importante, rede urbana. Nenhuma cidade vive totalmente isolada da outra. Professor, mas na Amazônia tem cidade que fica distante, só de barco. Não, não. Mas mesmo essa cidade, no Saara, em qualquer lugar, as cidades elas estão de forma mais intensa ou menos intensas, conectadas umas às outras. A rede urbana e a hierarquia urbana. Aqui nós temos tudo isso da apostila, hein? Temos aqui o esqueminha que o IBGE usa hoje no Brasil. Hoje tem uma hierarquia é classificação, né? Maior importância, relevância, menor relevância. Metrópole nacional, São Paulo, por exemplo, né? Ela tem influência em todas as cidades do Brasil. Qualquer cidade do Brasil tem influência. Por quê? Sede de bancos fica lá, mesmo que você faça um Pix no meio da Amazônia, provavelmente seu dinheiro passou por lá. Sede de multinacionais. Comprou um serviço da multinacional, você está ligado a São Paulo. As conexões, as redes estão ligadas a São Paulo. Entendeu aqui essa questão? Outro ponto importante, né? Nós temos as metrópoles regional, centro regional, cidade local e vila. Vila é a única que fica mais isoladinha ligada à cidade, porque vila não tem autonomia. Vila é o distrito, não tem prefeitura, depende totalmente da cidade local. As demais, elas todas estão interconectadas, só que a que consegue conectar e influenciar todas é a metrópole nacional. E aqui você consegue ver o mapa do Brasil. Tem ali a legenda, grande metrópole nacional, que é São Paulo, metrópole nacional, as outras metrópoles nacionais, né, que temos no Brasil, metrópole, cidade capital, regional, enfim. O mais importante aqui é análise espacial. Perceba que no Brasil, a rede urbana ela é mais concentrada na região litorânea e no interior do sudeste e sul do Brasil, porque eu tenho uma densidade de cidades maiores, estão mais próximas, e o porte das cidades, a dinâmica econômica das cidades é maior. Quando eu vou para o
centro-norte do Brasil, perceba ali na região, né, do Pará e do Amazonas, eu tenho poucas conexões. E essas conexões são distantes. Eu tenho Belém e Manaus somente na região norte, né, como uma metrópole. E ali as cidades, elas têm conexão, percebam, têm conexão, só que são conexões mais fracas. Esse é outro tipo de coisa que costuma cair em vestibular e Enem, essa análise, essa densidade. Quanto mais desenvolvida uma região, mais densa é a conexão. Quanto menos desenvolvida, menos densa é a conexão. No caso da região do Brasil, inclusive, tem a floresta amazônica, que é um dos fatores dessa baixa densidade, que tem que ficar preservada ali, né? Então, a gente também tem outros aspectos que não só o desenvolvimento como um todo, tá? Não é uma questão de julgar desenvolvido ou subdesenvolvido. Pegou a ideia, conseguiu entender ali, compreendeu a ideia? Então, alguns outros conceitos importantes que caem em vestibular, que caem constantemente por aí. Então, vamos lá. Primeiro, no Brasil, para ser considerado cidade, não é a população que conta. O IBGE é o que regulamenta isso, só que para ser criada uma cidade tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados estaduais e federais, é criado por lei, é um processo burocrático, tá? Mas assim, no Brasil, para ser cidade tem que ser sede de município. Então você mora, por exemplo, na cidade de, deixa eu pegar uma cidade aleatória aqui, deixa eu pegar uma cidade, Montes Claros, norte de Minas Gerais. Montes Claros tem a cidade. Se for lá, uma cidade grande, bonita, né? A entrada para o sertão do Brasil, né? Tem até inclusive ali uma base do exército, né, de infantaria que fala sobre isso, sobre a Caatinga ali, sertão. A cidade é a parte urbana, só que o município pega todo o recorte campo-cidade. Se dentro desse recorte campo-cidade tiver outro espaço urbano, não é cidade, porque a cidade é a sede, onde está o prefeito. Esse é o critério. Onde tem o prefeito, é a sede, ali é a cidade. Se eu saio da sede, não saio do município, e tem outra coisa parecida com cidade, vai ser um distrito no Brasil, uma vila local. Deu para entender? No Brasil tem até classificação assim: cidade pequena, até 100 mil habitantes; cidade média, até 500 mil habitantes; e mais 500 mil habitantes, cidade grande. Outros conceitos importantes: metrópole. Metrópole é quando eu tenho uma cidade que se desenvolveu, ela cresceu e ela polarizou o entorno, ou seja, as cidades ao redor dela, pode ser próximo ou distante, dependendo da força dela, dependem dessa cidade polo principal. E aí forma-se a região metropolitana, os municípios que estão ligados. Muitas vezes, né, essa cidade polo, ela acaba se conectando com outra, uma cidade vizinha, e elas vão crescendo, e aí uma rua gruda na outra. Quando acontece essa junção do espaço urbano de duas cidades, nós chamamos de conurbação. Guarda esse conceito. Conurbação, uma cidade cresce, outra cresce, e aí você liga as ruas. Você atravessa a rua, não sabe mais qual município que é. A cidade de São Paulo é um grande exemplo disso. Osasco, né? Guarulhos. Você entra numa cidade, sai de outra cidade e não percebe, exceto se tiver a plaquinha indicando para você, porque conurbou. Quando uma metrópole cresce muito e na região existem outras metrópoles e as cidades vão ficando bem próximas, nós dizemos que houve uma conurbação entre metrópoles. Não quer dizer que uma grudou na outra, mas as cidades foram crescendo, formando um corredor. Nós chamamos de megalópole. No caso do Brasil, nós temos o eixo Rio-São Paulo, que é considerada a megalópole brasileira. Outros exemplos: Hokkaido, Tóquio. Tá? Nós temos Sansan, São Francisco, San Diego, lá na Califórnia. Nós temos Boswash, de Boston a Washington, ali no Nordeste americano, tá? Que vai pegar Nova York, Filadélfia. Então nós temos algumas megalópolis no mundo e no Brasil costuma aparecer eixo Rio-São Paulo, que vai ali desde Campinas, passa por São Paulo, passa pelo próximo litoral, atravessa o estado de São Paulo ali, né, no litoral, entra em Volta Redonda, passa ali para a região da usina de Angra e chega à capital fluminense, tá? Chamado então Eixo Rio-São Paulo, ou Eixo Econômico Nacional. Megacidade. Megacidade é qualquer cidade do mundo que tem mais de 10 milhões de habitantes ou uma densidade muito alta. Algumas cidades entram por 8 milhões, mas a via de regra é o seguinte: tem mais de 10 milhões, é uma megacidade. No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro são as megacidades. No passado, as megacidades estavam praticamente todas nos países desenvolvidos. Com a industrialização tardia, como eu falei agora no começo da aula, como a industrialização chegou depois, algumas cidades se industrializaram depois e algumas cidades cresceram muito rápido. São Paulo e Rio de Janeiro.
Então, hoje nós temos boa parte das megacidades nos países subdesenvolvidos. Um outro conceito que não estava na apostila, mas eu trouxe aqui, tecnopolo. São regiões ou cidades, uma metrópole, uma região metropolitana, uma cidade, onde ali houve a atração de centros de pesquisa e produção de tecnologia. Exemplo, Vale do Silício. Outro exemplo, Campinas, São Paulo, que tem um vale ali de pesquisa na área da física, na área da computação. Outro exemplo, lá na China, né, algumas cidades próximas ao litoral, são polos de tecnologia, de pesquisa e produção de tecnologia. Não é só produzir, tem que pesquisar também. Tá? Outro ponto importante, clima urbano. Conforme o ser humano foi alterando o espaço, que era natural, nós colocamos material de construção, nós colocamos ali máquinas que emitem poluente, então nós alteramos o microclima e o clima geral. Um problema que costuma cair em vestibulares sobre cidade é justamente isso aqui, a chamada ilha de calor. Se você parar para pensar, uma cidade média, grande, o centro da cidade tem muita construção emendada um no outro. Conforme você se afasta do centro, as casas começam a ter quintal, começam a ter jardim, começam a ter lote. O cimento, o concreto, o asfalto, ele concentra calor. Então, geralmente, olha aqui, essa linha que aparece em cima é a temperatura. Geralmente, o centro começa a ficar mais quente e conforme eu vou para a periferia, diminui. Se eu tenho agrupamento urbano na periferia, esquenta de novo. E quando eu chego na zona rural, diminui, porque a cobertura do solo influencia. Outro problema urbano é a poluição das águas, tem que ficar de olho nisso, e a poluição atmosférica, a queima de combustível, a emissão de outros gases que acabam gerando também problemas graves na cidade. Falando nisso, quais outros desafios, professor, que podem cair? Favelização. A cidade, quando cresce muito rapidamente, ela se torna cara, inacessível, mas precisa que essas pessoas morem ali. É mão de obra necessária para a cidade. Vai morar onde? Em áreas irregulares. Ou áreas íngremes, ocupação de encosta, que é outro problema, porque a ocupação de encosta pode causar desastres ambientais em chuvas, ou áreas de várzea, próximos aos rios, onde ninguém quer morar, invadindo espaços que não seriam propícios para a habitação, porque a cidade se torna caro. Ali mora quem trabalha. Só que o salário que essa pessoa, essa família recebe para morar naquela cidade é insuficiente, mas ela tem que morar lá. É um dilema grave. Outro problema, crescimento da população em situação de rua, que tem muito mais a ver com questões psicológicas, sociais, do que realmente falta de emprego. Então, é um problema global, não só do Brasil, mas global. Estados Unidos, Europa também vive isso, né? Como dar suporte à população. Parte dela é porque realmente abandonou toda a sua vida por uma questão psicológica, uma questão familiar. Uma pequena parte é realmente a questão financeira, a falta de moradia. E, obviamente, você já deve ter visto isso, né? Filas para serviços públicos. Em alguns lugares, a oferta de serviços públicos, como educação, saúde, transporte, é menor do que a necessidade da população local e acaba trazendo o quê? Transtornos, acaba deixando pessoas fora do sistema ou, né, usando esse sistema de maneira muito, mas muito mesmo precária. Deu para pegar essas ideias? Consegui entender um pouquinho? Espero que sim. Tá? A nossa apostila traz muito mais conteúdo, mas eu fiz uma síntese, um resumão para vocês aqui, em mais ou menos, deixa eu olhar aqui, 27 minutos de aula, para que você pudesse, de fato, rever. Gostou do conteúdo? Volta, estuda, mas não vai embora. Depois de mim tem história, depois de história tem correção de exercícios e depois mais uma semana para fazer a nossa lista de exercícios. Fechou então? Forte abraço, segundo ano e até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos para a nossa primeira aula do ano aí, rapaz. Olha só, da tão querida história. E olha, vamos começar com um tema muito legal. Mas antes disso, só queria dizer para vocês que vocês podem estar aí acompanhando tudo isso que a gente está falando aqui na apostila de vocês, tá? Vão grifando aí o que a gente está falando, para que vocês depois possam, né, possa ajudar vocês aí na resolução das questões, beleza? Vamos começar então? Vamos lá?
E olha só, nós vamos começar hoje por um tema extremamente importante. É o que eu sempre digo para os alunos, tá? Dificilmente, se tu não aprender iluminismo, tu não vai ficar um pouco perdido até o terceiro ano, tá? Porque toda a base do pensamento contemporâneo, final do moderno ali para o contemporâneo, vem a partir da estruturação do pensamento racionalista e do iluminismo. Então é extremamente importante que tu não saia deste conteúdo aí sem dúvidas. Tu tem que sanar todas as dúvidas que tu tem aí, porque senão vai ser ruim para ti, tá bom? Pergunta para o professor, não sai com dúvida. Levanta a mão, pergunta, não tenha vergonha, beleza? Então vamos tentar ajudar um pouquinho vocês aí para entender um pouco essa parte do iluminismo, tá? Bom, olha só, as principais características do iluminismo estão ligadas, por exemplo, a uma grande crítica que eles vão fazer à questão do antigo regime, tá? O que era o antigo regime? O antigo regime, dentro da questão política, né, tá ligado ao absolutismo, né, onde a vontade do rei era soberana, né, tu tem uma intervenção máxima do Estado em tudo, inclusive na economia, e dentro da economia nós vamos ter uma característica muito forte do mercantilismo, tá? Que é uma atuação mais intensiva do Estado no que diz respeito às relações comerciais, né? Tu não tinha ainda a liberdade econômica que vai ser proposta a partir do iluminismo. Outra questão que é extremamente importante para o iluminismo é a questão da razão. Eu sempre digo que dentro do iluminismo tu tem, né, a luz do conhecimento, o conhecimento vem através da razão, essa razão ela vai trazer igualdade, liberdade, fraternidade, e um dos pontos importantes dos documentos iluministas é que eles sempre buscavam a questão da felicidade, que às vezes a gente esquece, tá bom? Outra questão, nós vamos ter aqui, ó, como eu falei para vocês, as bases fundamentais, né? E são questões que a gente já deve ter estudado, os professores já devem ter falado bastante sobre isso com vocês, beleza? Bom, vamos começar a estudar alguns filósofos importantes, tá? Do iluminismo, tá? O primeiro deles, gurizada, é o Galileu Galilei, tá? Professor, para aí. O Galileu Galilei, ele é do iluminismo? Bom, o Galileu Galilei, ele é um pensador, né, cientista, pensador, que fica ali entre o Renascimento e o Iluminismo. Por isso que ele é o primeiro que a gente fala, tá? O Galilei, ele sempre vai ser conhecido, por exemplo, pelas teorias heliocêntricas, tá? Uma coisa que é interessante é que Copérnico já tinha trabalhado essas questões e ele, através dos estudos, dos experimentos que ele vai fazer, né, a questão da luneta e todas aquelas questões, né, ele vai ser um dos caras que vai falar muito fortemente sobre a questão do heliocentrismo. Uma das coisas que é interessante é que quando ele vai desenvolver as teorias heliocêntricas, a igreja da época não gostou nem um pouco, né? Até teria ameaçado ele de ir para a Inquisição e ele naquele momento ele abre mão da sua teoria, né? E ele fica sendo, digamos assim, cuidado pela igreja até praticamente a sua morte, né? Aí tu pode perguntar assim, professor, mas tudo isso porque ele disse que não é a Terra o centro, mas é o Sol, né? Também, sim, é isso, com certeza. Mas tem algumas coisas que talvez seria interessante a gente pensar. Uma delas é a questão do conceito de movimento, né? Porque quando ele fala sobre a questão da Terra não ser o centro, mas que a Terra está em movimento, né, em relação ao Sol, esse movimento para uma sociedade que tinha uma dificuldade muito grande para se movimentar, isso é extremamente herético, certo? Então, a igreja ela não gostou nem um pouco dessa teoria, até mesmo porque, por uma questão de tradição, eles acreditavam que era a Terra, o centro, e não o Sol, né? Então, por algumas questões relacionadas a alguns tipos de misticismos que se tinha naquela época, então, as pessoas elas tinham essas concepções. Uma coisa que é interessante também é que ele fez outros experimentos, né? Ele fazia alguns experimentos lá na Torre de Pisa, né? A teoria do pêndulo também foi algo que ele fez. Então, isso foi algo muito interessante e ele foi um grande pensador do século XVII.
A filosofia iluminista ela é dividida em século XVII e século XVIII. Esses que nós vamos falar agora, primeiramente, são os filósofos do século XVII. Outro filósofo pensador muito importante é René Descartes, ou René Descartes, como alguns querem, né? Aí a gente tem que botar a pronúncia do francês. E uma das coisas que ele vai trabalhar é justamente entender o que é o método científico, tá? E uma das coisas que ele vai falar é que o método científico ele não poderia acontecer se não houvesse dúvida, né? Porque aquilo que tu tem certeza, tu não vai pesquisar, tu não vai querer saber um pouco mais, né? Então, a dúvida, e ele, né, fala uma questão bem interessante, que ele diz assim, que nós deveríamos duvidar de todas as coisas, né? E a partir dessa dúvida, nós deveríamos fatiar o máximo possível para que a gente possa tirar o máximo dessa dúvida e tentar um conhecimento verdadeiro. É dele também a frase, né, penso logo existo, né, que a existência está intimamente relacionada com a tua capacidade de pensar essa existência, né, de entender essa existência racionalmente. E ele foi um cara que desenvolveu, né, o plano cartesiano, que vocês devem estudar bastante aí na parte da matemática, né? E é extremamente utilizado até hoje, certo? E serve para um monte de coisa, certo? Bom, o próximo que nós vamos falar, Isaac Newton, né? E as leis universais. Isaac Newton, ele entende que a natureza ela é regida por leis que são universais, tá? E essas leis elas não mudam, essas leis elas são imutáveis, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton. E Newton, para muitos, ele foi um dos maiores pensadores que nós tivemos na história da humanidade, né? Tanto isso é verdade que ele é considerado, né, um dos pais, quer dizer, o pai da física moderna, certo? Uma coisa que a maioria das pessoas muitas vezes não sabe é que Newton, além de ser um dos maiores físicos da história, ele também foi um grande, mas grande estudioso da Bíblia, né? Ele foi um grande estudioso de profecias. E, particularmente, ele gostava das mesmas profecias que eu gosto bastante, que é as profecias de Daniel e Apocalipse. Até eu tenho o livro do Newton, é um livro que eu não empresto, tá? Porque livro não se empresta, porque nunca volta, né? É uma coisa complicada. Esse livro lá é um livro que está guardadinho na minha estante lá, eu já li ele algumas vezes e é extremamente interessante a concepção que ele vai ter ali da estátua de Daniel, o estudo que ele vai fazer dos pés da estátua, os pés de ferro e barro, a divisão da Europa, muito legal. E algumas pessoas dizem que ele falou mais sobre profecia e Bíblia do que propriamente física, tá? Mas ele foi um grande físico, ele foi um cara que talvez assim a gente possa fazer uma comparação apenas com Einstein, tá? No que diz respeito a essas questões, né? Mas ele foi um grande físico, o pai da física moderna. Outro pensador extremamente importante que eu acho bastante interessante é o John Locke. O John Locke ele era um empirista, ele acreditava que nós, né, nascíamos como se fosse uma folha em branco e que as experiências iriam agregar conhecimento e aí a gente ia, né, conhecendo e acrescentando esse conhecimento na nossa vida. E ele também ele foi o pai do liberalismo político. O que foi isso? Tá? O liberalismo político ele acreditava que o rei ele não estava ali única e exclusivamente pela vontade divina, né? Que era uma teoria que existia, né? A vontade divina dos reis, a vontade divina dos reis governarem, né? Mas que o rei ele estava ali para representar as vontades também deste povo que ele liderava. Então, ele acreditava que se o rei não fizesse e não tivesse essa função na sociedade, ele deveria ser retirado. Claro, não por uma questão banal, né, por qualquer coisa, mas que o povo deveria ter o direito de reivindicar com relação a essas questões. Por exemplo, se tu for ler a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tu vai perceber ali uma influência muito grande das teorias de John Locke.
tá? Foi um pensador extremamente importante para a construção do pensamento liberal contemporâneo, certo? E aí nós vamos ter os filósofos do século XVIII, né? Aí nós vamos ter aí uma tríade importante, né? Que são os franceses. O primeiro deles é Montesquieu, tá? Montesquieu, ele tinha uma característica interessante. Ele dizia o seguinte, olha, muito poder para uma pessoa só. Então, o poder deveria ser fragmentado, né? Independentemente, em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, né? E esses poderes com as suas independências, seus pesos e contrapesos. E, se tu for ver, a maioria dos sistemas políticos republicanos contemporâneos vão adotar, até a monarquia parlamentar ou monarquia constitucional, também vai adotar essa ideia dos três poderes, né? Do executivo, legislativo e judiciário. Só para constar aqui, né? Só para constar, tá? Tu sabe quem que faz parte do quê? Pergunta que eu estou fazendo. Não pode sair desse momento aí da tua vida sem ter muito claramente quem que faz o quê, tá? Então, por exemplo, executivo federal, estadual e municipal, aqui hoje no Brasil, presidente, governador e prefeito. Legislativo, né? Nós vamos ter deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. E no judiciário tu vai ter, né, juízes, embargadores, procuradores, tá? Então, todas essas três partes tu tem que saber. Tu não pode sair aí falando qualquer coisa, não. Tem que saber, tá? Tem que saber. Isso aqui é uma questão de uma obrigação cidadã, certo? Beleza? Voltaire, né? O Voltaire ele vai ser um cara que vai ter uma crítica muito ácida à igreja, tá? E ao fanatismo religioso, porque ele dizia o seguinte, que muitas vezes esse fanatismo e essas concepções religiosas extremistas impediam que a ciência avançasse. Vale lembrar que o pensamento iluminista é um pensamento muito voltado a essas concepções da ciência, beleza? E o próximo que nós vamos ter aqui é Rousseau, né? Rousseau ele vai ter uma teoria bastante interessante, né? Que é a teoria do bom selvagem. Ele vai dizer o seguinte, olha, as pessoas, elas supostamente nascem boas, porém, a sua relação com a sociedade vai trazendo uma forma de corrupção, né? Tu vai se corromper, né? E aí tu passa a ter esses problemas que são relacionados a essa relação da sociedade. O Rousseau é um cara extremamente importante para que tu possa estudar, por exemplo, o pensamento educacional do período contemporâneo, tá? Vamos passar então agora para os enciclopedistas. Olha que nome bonito, enciclopedista. Nós vamos ter três grandes nomes aqui, tá? Muitas outras pessoas trabalharam na enciclopédia, certo? Bastante, tá? Enciclopédia, para vocês terem uma ideia, a primeira enciclopédia ela tinha mais de 30 volumes, tá? Mas os organizadores, alguns que escreveram, né? O Denis Diderot, o D'Alembert e o Condorcet. Não sei se é assim que pronuncia, porque o meu francês não está muito afiado assim, tá? Mas eles vão ter a responsabilidade de simplesmente fazer uma obra literária aonde ali se depositasse todo o conhecimento construído pelo ser humano até aquele momento. Tá? Gurizada, assim, ó, vocês são uma geração que talvez nunca tenham folhado uma enciclopédia. Talvez nunca nem tenham visto uma enciclopédia, tá? Não sei se é o teu caso aí. Eu, por exemplo, né, já estou aí com uns 45 anos. Quando eu era, assim, fazia o fundamental, né, eu ainda fui eu acho que talvez uma das últimas gerações aí que utilizava a enciclopédia como uma obra aonde tu poderia fazer pesquisas científicas, né? A gente tinha a britânica, lá a Russe, né? Que eram enciclopédias bastante famosas. E ali, então, estava deposto todo o conhecimento que o homem tinha produzido até aquele momento. Porque ele dizia assim, bom, se é o século das luzes, se a gente prioriza a razão,
né, o conhecimento, tu tem que ter um lugar para poder pesquisar sobre essas questões, beleza? E nós vamos ter também a questão do liberalismo econômico, certo? Nós vamos ter o liberalismo político com John Locke e nós vamos ter o liberalismo econômico, né? Os fisiocratas, né? A ideia da liberdade de comércio. Os fisiocratas também eles trabalhavam com uma ideia de que o que é realmente produtivo é a agricultura, né? E defendiam essa ideia. Mas principalmente a liberdade econômica, né? A liberdade de comércio. E um dos grandes nomes que nós vamos ter do liberalismo econômico vai ser Adam Smith, né? Ele é considerado o pai do liberalismo econômico e ele tinha algumas ideias interessantes, né? Por exemplo, assim, se tu incentiva a pessoa, né, a se desenvolver, e às vezes as pessoas elas se desenvolvem porque elas querem ter o que os outros têm, a partir do momento que tu busca isso, né, a base do capitalismo, né, se todo mundo buscasse isso, a economia como um todo cresceria. Claro, às vezes também, né, isso vai trazer alguns problemas por causa da desigualdade social, né? Isso é um problema sério dentro da concepção, né, dessa concorrência, mas ele vai pensar assim, bom, tem que existir livre concorrência, certo? Tem que existir, o capitalismo, por exemplo, não consegue se perpetuar sem livre concorrência, certo? É isso que, de certa forma, né, a lei da oferta e da procura vai regular os preços, né? É isso que vai manter os preços certamente equilibrados. E junto com eles nós vamos ter também a escola clássica, né? Davi Ricardo, Stuart Mill, Thomas More, que vão também falar sobre esse liberalismo, tá? Essa escola foi extremamente importante porque é daí que vem a base do capitalismo, que é o sistema econômico que nós utilizamos hoje, né? Pelo menos em grande parte do mundo, certo? E aí, por fim, tá? Nós vamos ter o despotismo esclarecido. O que é isso? Tá? Tu tinha, no início dessa aula, eu falei que tu tinha o antigo regime. Tá? O antigo regime, ele tinha como formato político o absolutismo e como formato econômico o mercantilismo. Bom, até chegar à democracia republicana, nós temos um abismo, certo? E a gente sabe que na história as coisas elas não acontecem de um dia para o outro. É um processo longo de mudança, né, de transformação, né? Então as coisas elas não acontecem de um dia para o outro. Então, o que aconteceu? O despotismo esclarecido talvez fosse uma forma ligada ao antigo regime e com algumas características do iluminismo que depois, posteriormente, levou à questão dessa democracia republicana, né? Então, o que era isso? Tu tinha, por exemplo, um rei que ele mantinha um poder ainda certamente ditatorial, porém, ele dava certas liberdades, né? Fazia certos avanços dentro da sociedade para estar integrado a esse momento em que ele estava vivendo. Fazia algumas concessões, né? Bom, nós temos alguns nomes importantes. Por exemplo, vou usar um aqui para Marquês de Pombal, por exemplo, tá? Vocês estão estudando ele aí no capítulo que vai falar sobre a mineração no Brasil. Tá? Marquês de Pombal é uma das grandes expressões do que nós conhecemos como despotismo esclarecido, né? Algumas pessoas dizem também que, por exemplo, o poder moderador que foi feito por Dom Pedro I aqui no Brasil era uma expressão do despotismo esclarecido. Ou seja, tu tem uma certa abertura, porém tu continua tendo um poder ligado a esse sistema absolutista, certo? Então, assim, ó, sem sombra de dúvidas, nós entendemos que o iluminismo ele foi um dos movimentos mais importantes que nós vamos ter na passagem do período moderno para o contemporâneo, tá? Isso acabou influenciando, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, extremamente importante, porque foi um dos primeiros casos, tá, de uma colônia se colocar contra uma metrópole e fazer a sua independência e se tornar um país independente. E vale lembrar,
Eles mesmos, né, gostam muito de falar que são o país mais liberal do mundo no sentido clássico da palavra, né? E também, em contrapartida, depois da independência dos Estados Unidos, nós vamos ter também a ocorrência da Revolução Francesa, tá? Então, um movimento, tu vai ter aqui um movimento americano, né? No caso do continente americano, né? Nos Estados Unidos da América. E o outro caso nós vamos ter que é a Revolução Francesa lá na França, na Europa, aonde esses dois movimentos acabam influenciando todo o modus operandi de como que era organizada a sociedade até então. E a sociedade nunca mais foi a mesma depois desses movimentos, né? Nós vamos ter também a Revolução Industrial, né? Então, Revolução Industrial, independente dos Estados Unidos, Revolução Francesa, são pontos-chave nessa virada aí desse antigo regime para o período que nós conhecemos como contemporâneo. Beleza? Um grande abraço, espero vocês aí na próxima aula. Estude, circule, né? Faça o simulado que a gente propôs aí, tá? Porque é extremamente importante tu participar de todo esse processo aí, tá? E aí não tem como dar errado, beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui. Fala galera, tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios do simulado dessa semana. Espero que vocês tenham conseguido acertar tudo, porque agora a gente vai fazer uma retomada do que nós vimos na aula passada. A gente vai fazer uma retomada dessas questões para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então fica ligado que agora eu vou te dar algumas dicas. Cadê a produção? Nossa questão aí. Vamos então ver a nossa primeira questão. É uma questão que trata de nomenclatura científica. Lembre-se que os nomes são sempre latinizados, em itálico, e o sistema binomial, tem até o trinômio também, mas o binomial, em linhas gerais, a gente tem dois nomes. Primeiro se refere ao gênero, e o outro, todos os nomes que vêm depois do gênero tem a ver com a espécie ou subespécie, tá bom? Primeiro nome, letra maiúscula, segundo nome, ou terceiro, se tiver, letra minúscula, certo? A questão, eu já vou aqui para o final, você tem aqui um monte de nome de cobra, né? Crótalos, bótrops, micruros, tudo nome na verdade, nome de serpente, tá bom? E ele pede para que você associe esses nomes ao nível taxonômico em. Ou seja, ele quer que você identifique quem que é da mesma espécie, se tem da mesma espécie ou do mesmo gênero, etc. Lembre que para ser da mesma espécie tem que ter o primeiro nome e o segundo nome iguais. Nenhum deles tem primeiro e segundo nome igual, tá? São todas espécies diferentes, inclusive tem gêneros diferentes aqui. E a resposta, já vou dizer aqui, é a letra C. Então são 6 espécies, porque todos eles são diferentes, mas temos 4 gêneros, porque a gente tem o Crótalos, o Bótrops, o Micrurus e o Lachesis. 4 gêneros, certo? Fique ligado. Próxima questão, a gente tem um cladograma. Lembra que cladograma é uma relação de similaridade que é construído de acordo com a cosmovisão evolucionista, com a teoria evolutiva, certo? Porque são feitas essas relações entre seres vivos. E essa questão do Enem pede para você escolher os grupos que têm maior semelhança filogenética. Ora, pessoal, se você voltar lá para a aula passada, eu falei para vocês dos grupos monofiléticos. Grupos monofiléticos, mono, são aqueles que compartilham um ancestral comum que é exclusivo deles. E eles têm maior semelhança genética entre eles do que com todos os outros indivíduos. Portanto, o grupo que tem maior semelhança é o jacaré e pardal, pois fazem parte desse grupo monofilético. Depois a gente vem para o próximo exercício, que traz aquela atualização do Whittaker e do Hughes com relação o Whittaker dos 5 reinos e o Hughes com os 3 domínios,
tá bom? E ele pede o seguinte, olha, a diferença básica nas relações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em... Isso porque no enunciado do exercício, ele fala que critérios usados de classificação de acordo com o Whittaker e o Woose, eles passaram a ver a organização celular, a forma como eles fazem a nutrição, quais são as organelas celulares, como codificam proteínas e um monte de coisas, certo? Então, com essa classificação mais moderna, eles têm acesso a informações que o Linneu não tinha. Portanto, a diferença básica dessas classificações do Whittaker e do Woose são as relações filogenéticas, ou seja, é o grau de semelhança, de similaridade, as características que eles compartilham. E para finalizar, tem uma questão aqui que vai abordar aquela parte da coluna geológica que nós estudamos no finalzinho da aula passada. Aqui eles dizem que encontraram uma espécie de peixe-boi, não existe mais, ela já foi extinta, que é o Triquecus hesperamazonicus. E ele viveu há cerca de 40 mil anos. É uma estimativa, tá, gente? Porque teoria evolutiva, datação é uma coisa relativa, não há certeza. Então, é uma estimativa. E ele disse que essa espécie viveu no Pleistoceno do período quaternário. Se você pegar a última página do módulo 1 da tua apostila, você vai ver a coluna geológica e você vai ver que o período quaternário e o Pleistoceno estão na era Cenozoica, que é a era de diversificação dos mamíferos. Dinossauros morreram ali no final da era Cenozoica, ali no Cretáceo, e aí os mamíferos aproveitaram que tinha um monte de lugar disponível e se diversificaram, de acordo com a teoria da evolução, certo? Essa é a perspectiva evolutiva da história da vida, é sempre importante a gente lembrar que aqueles que têm a cosmovisão cristã têm uma interpretação diferente dessa organização e surgimento da vida. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham ido bem e a gente se encontra na próxima. Até! Olá, meu querido aluno, tudo bem? Assistiram a aula? Fizeram os exercícios? Vamos corrigir, então? Vamos lá para resoluções das questões que vocês já realizaram aí na sua casa. As questões sobre hidrostática, questões de física aí. Então, a primeira questão, uma questão do Enem de 2019, diz que dois amigos se encontraram num posto de gasolina e eles foram calibrar os pneus. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A, e a outra é de passeio, que é a bicicleta B. Ambas as bicicletas têm as mesmas características, mas a gente sabe que a largura dos pneus de A, porque ela é uma bicicleta ali para corrida, ela é menor do que a de B. Então, isso aqui é muito importante. Saber que a largura de A, então eu vou colocar aqui, ó, A é menor do que de B. Isso aqui é muito importante. Ao calibrar os pneus das bicicletas, o A e o B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB. Os amigos observaram que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos do que a B, ou seja, B deforma mais do que A. Pode-se considerar que as massas de ar do pneu de A, da bicicleta, desculpa, da massa de A, e no pneu da bicicleta de B, são diretamente proporcionais ao seu volume. Então, densidade é massa sobre volume, então o volume é proporcional à massa. Então, ele quer comparar as pressões. Lembram lá? Pressão é a força sobre a área. Quem tem maior pressão, gente? Maior pressão é quem tem menor área. Então, a pressão da bicicleta A é maior do que a pressão da bicicleta B. Porque a pressão de A é maior do que B porque ele tem menor área. Então, até aqui, nós conseguimos chegar. Aí, a gente já pode riscar essa pode, e aqui. Beleza. Então, olhando a área, uma área maior do que a outra, então a pressão é diferente. Só que é o seguinte, ele também quer saber sobre as massas, só que ele diz que a densidade é proporcional às massas sobre o volume, ou seja, a massa é proporcional ao volume. Quem tem maior volume? Quem tem maior volume?
quem tem um maior pneu. Então, isso significa que o volume do pneu da bicicleta B é maior do que o volume da bicicleta A. Como ele diz no problema que eles são proporcionais, então a massa de B vai ser maior do que a massa de A. Então, isso significa que a resposta correta é letra B. Pressão, força sobre área. Descobrimos a pressão. As massas pelo seu calibre ali, pelo tamanho desses pneus. Acertaram? Então, vamos para a próxima. A próxima ela é muito simples, porque ele fala sobre uma plataforma com uma certa área. E ali ele diz o seguinte, ele diz que é colocado um objeto com uma massa constante que fica estático no local, sujeito apenas à força gravitacional. As forças envolvidas no problema são todas orientadas perpendicularmente à plataforma. O objeto exerce uma pressão. Então, aqui nós temos o quê? A pressão, ele está dando a pressão, ele está dando a massa, só que, ó, em gramas. A gente precisa passar para quilos. Que isso aqui, esse valor fica 0,6 quilos. E agora, ele pergunta o seguinte, considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da área. Opa, vamos lá. Pressão é a força sobre a área. Então, a pressão é a força sobre a área. Eu já tenho a pressão, que é o valor de 2 vezes 10 na 4, igual. Essa força aqui é a força-peso. Então, eu pego a massa vezes a gravidade, que é 0,6, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10. Ele quer descobrir a área. Então, se a gente pegar o 0,6 vezes 10, que dá 6, e dividir pelo esse valor aqui, esta área, ela vai dar 3 vezes 10 na menos 4, porque fica 6 dividido por 2, fica 3, o 4 que está embaixo passa para cima, na menos 4. Então, a resposta correta aqui ficou a letra 3 vezes 10 na menos 4, que ficou letra A. Acertaram? Muito simples. Essa questão aqui, ela diz assim, ó, um mergulhador submerso a 10 metros abaixo da água usou um tubo conectado à superfície para respirar. Considere que a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. Assinale a alternativa que corresponde à diferença de pressão aproximada que a água exerce sobre os pulmões. Presta atenção aqui, ó. Ele quer a pressão que a água exerce sobre os pulmões em relação ao ar externo, que está a pressão atmosférica, e justifique o porquê. É o seguinte, a cada 10 metros de profundidade, ele aumenta 1 atm de água, tá bom? A cada 10 metros de profundidade de água, aumenta 1 atm. Nós temos 1 atm, então, por exemplo, você pode fazer lá a fórmula, né? Variação da pressão é a densidade, que é 1000, vezes a gravidade, que é 10, e a altura, que é 10. Ele vai dar ali 1 atm, que é 1 vezes 10 na 5, certo? Só que é o seguinte, ele está submerso, está recebendo 1 atm da água, mais 1 atm do ar. Só que a pergunta aqui, ele só quer saber a pressão aproximada que a água exerce sobre os pulmões, que é 1 atm. Então, a resposta correta fica a letra B. 1 atm, como a pressão da água sobre o peito do mergulhador é maior do que a pressão interna do ar, dificulta, então, a expansão dos pulmões para respirar. Então, resposta correta ali fica a letra B. Ah, prof, mas não é 2 atms? Não, porque ele está dizendo o problema que a pressão que o ar exerce sobre os pulmões. Essa aí que é a pergunta dele. Então, por isso que a gente não pode somar com a pressão atmosférica. Acertaram? Coloquem aí nos comentários para ver se você acertou essa questão. E não esqueçam de estudar e assistir os próximos vídeos. Aguardamos vocês. Beijos e até a próxima! Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele. Estou aqui mais uma vez, mas hoje para correção dos exercícios. Vamos lá, então?
selecionando as nossas 3 questões. Eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem. Vamos lá. Bom, a primeira questão selecionada, ela vai trabalhar com o cloreto de cálcio anidrido, né? Depois, o que vai acontecer com esse cloreto de cálcio? Ele vai hidratar, certo? Então, ele vai falar para você considerar a massa molar da água, ele te dá essas informações e a massa molar do cloreto de cálcio anidrido, ou seja, sem essa água. E ele quer saber qual foi o ganho percentual em massa. Então, quanto de massa ele aumentou no momento em que ele absorveu essa água. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar a proporção de mol, certo? Do cloreto de cálcio e da água. Então, qual que é a relação? E depois eu vou montar minha regrinha de 3, né? Então, se eu tenho 1 mol do cloreto de cálcio, eu vou ver qual é a massa. Os 2 mols de água, eu vou ver a massa e vou trabalhar com o que eu tenho. E aí, no final, fazendo a massa molar do cloreto de cálcio, eu vou conseguir achar o quê? A porcentagem. Então, eu consigo achar quantos por cento a massa aumentou a partir do momento que a água ela foi incorporada, certo? E aí, a resposta correta seria 32%. Então, você faz a relação da massa molar do cloreto de cálcio anidrido, sem a presença da água, e com a presença da água, e vê a diferença ali do ganho percentual. Na segunda questão, também sobre cálculo estequiométrico, nós vamos trabalhar agora com a glicose, certo? Sendo convertida por meio da fermentação em álcool e dióxido de carbono. E aí ele fala que obtém-se desse processo 80% de conversão de etanol. E ele quer saber qual é o volume em litros obtido nesse processo. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho alguns passos, então eu dividi o quadro aqui para vocês. Primeira coisa é fazer a relação com a massa que ele deu, que 100 gramas, né, vão liberar metade, a metade daquela massa vai ser convertida em álcool, em etanol, e falando que o rendimento não é de 100%, mas sim de 80%. Então, dos 50 quilos que ele colocou, seria 100%, mas só 80% de fato vai virar etanol. Então, tem que achar quanto equivale esses 80%. Feito isso, monta a nossa regrinha de 3, né? Faço a relação e uso a densidade. Por que eu vou usar o cálculo da densidade? Porque ele quer saber do volume. Ele me deu a densidade do álcool, eu encontrei o volume ocupado, agora eu só preciso a massa ocupada, e agora eu só precisava calcular o volume. Como ele pediu o volume em litros, então nós chegamos na resposta dos 25 litros. Na terceira e última questão, também de cálculo estequiométrico, a gente vai trabalhar com a questão da bauxita, certo? E aí você tem o quê? A reciclagem, a reciclagem, ela vai dar em torno, ela vai ali dar um aumento de 97,4%, né, do total das 4 toneladas de latas vendidas. Então, você tem essa facilidade de extração da bauxita. O que eu vou fazer? Se ele quer saber, né, apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo de massa da bauxita em toneladas que deixou de ser extraída, então eu tenho que calcular quanto eu vou obter por meio, né, dessa lata aí. Então, ele colocou ali as 4 toneladas de latas que são recicladas, que são 100%, e aí, desse caso, ele falou que 97,4% vão produzir aí esse alumínio, vão ser convertidos de fato em alumínio. Se 50 gramas de bauxita produzem 10 quilogramas de alumínio, se ele conseguiu por meio da lata 3,89 toneladas de alumínio, equivaleria a quantas toneladas de bauxita que ele deixaria de extrair? E aí você monta suas 2 regrinhas de 3 e resposta correta, letra D, né? Então, são só regrinhas de 3, mas aí eu tenho que lembrar sempre de fazer as relações corretas. Mas eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.